Para falar sobre essa questão das crianças voltarem para a escola, é preciso falar como a economia estuda a esposa, a mulher, em países subdesenvolvidos como o Brasil. Vocês lembram que logo após a derrubada da Dilma, as igrejas começaram uma campanha bela, recatada e do lar. A ideia era transmitir a ideia de que a mulher não deve trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. É honroso para a mulher ficar só em casa. Por quê? Porque se as empresas conseguirem mandar a mulher para dentro de casa, as empresas vão conseguir uma trabalhadora gratuita, porque a mulher vai produzir a comida do marido, que vai trabalhar, vai lavar o uniforme do marido, que vai trabalhar. Nesse momento de desenvolvimento que o Brasil estava em 2013, 2014, muitas empresas já estavam tendo que se responsabilizar por coisas como alimentação e lavar também a roupa dos uniformes dos trabalhadores. Ao conseguirem mudar a política bela recatada do lar, as empresas conseguem, em países subdesenvolvidos, uma funcionária gratuita, que nem é percebida como funcionária, né? E aí eu queria falar com vocês sobre como que isso relaciona com a questão das crianças e das escolas. A ideia é que para colocar de volta as pessoas no trabalho, é preciso que as escolas voltem a trabalhar. Isso é muito perigoso, porque nós estamos na reta final da pandemia. Se a gente comprar vacinas, a gente até depois, assim, em poucos meses a gente vai ter acabado com essa pandemia. Na reta final, a gente colocar toda a sociedade para enfrentar a doença, tão somente porque não podemos esperar alguns meses, é uma coisa muito perigosa. Uma das histórias que a gente escuta na Inglaterra é a respeito das esposas que tiveram câncer no pulmão porque os maridos trabalhavam com amianto. Então vejam bem, os maridos trabalhavam numa condição que era insegura, que na época eles nem sabiam que causava câncer, porque o amianto causa câncer ao longo de décadas, não é uma coisa imediata. Os maridos levavam as roupas para dentro de casa para serem lavadas, e porque as esposas lavavam essas roupas, manuseavam essas roupas com fibra de amianto, as esposas também estavam desenvolvendo câncer pulmonar. Então são coisas que às vezes a gente nem leva em conta, mas no momento em que você começa a pensar, essa atividade deve voltar, essa deve, essa não deve. Olha, você começa a estressar determinadas áreas que vão ser expostas de uma forma ou de outra. Você começa a girar pessoas, que começam a girar roupas, que começam a girar utensílios, que começam a pisar no ambiente, levar fluidos de um ambiente para o outro e assim por diante. Então, coisas que precisam ser pensadas nesse momento. O que realmente é essencial? A escola só é essencial nesse momento se for pensada como uma forma de tirar as crianças de casa para os pais trabalharem. Ou seja, continua sendo um pensamento não voltado à preservação da vida, mas voltado à preservação da economia. Exatamente. Eu continuo pensando que se eu tivesse condições de ficar miserável morando na rua, mas ter o meu pai de volta, eu ia preferir a vida do meu pai e estar hoje morando na rua sem dinheiro nenhum. Porque meu pai vivo me faria muito mais feliz do que todo o dinheiro desse mundo. Mas eu sei que nem todas as pessoas são assim. Eu não sei o que o Luciano Hang sentiu quando perdeu a mãe dele. O que eu falo é que, graças a Deus, a minha mãe está dentro de casa e não está nessa onda dos negacionistas. A minha irmã está dentro de casa e não está entre os negacionistas. O meu irmão não pode ficar dentro de casa, já deve ter até tido Covid, está na loucura total, mas também não é negacionista, né? Usa máscara, faz todo o processo bonitinho que tem que fazer. Mas o que eu falo para vocês é, nada justifica igrejas, escolas, nada justifica essas atividades voltarem a serem presenciais, porque a pandemia já tem vacina. Antigamente existia uma desculpa entre os negacionistas e entre os radicais. A gente nem sabe se a gente vai ter vacina um dia. Essa desculpa já existiu. Hoje essa desculpa não existe mais. Nós temos a vacina. A questão é, você esperou um ano. Você está me falando que você esperou um ano e agora você vai mandar seu filho para a escola nos últimos 2 ou 3 meses de pandemia, que se a gente pressionar, com 2 ou 3 meses as pessoas vão estar vacinadas. Vamos que seja mais 6 meses. Será que vale a pena nadar e arriscar tudo nessa reta final? Nós estamos fazendo isso.